Olá, estudante! Vamos seguir na nossa semana de acolhimento do PET 5? Antes, quero lembrar que o novo PET já está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E agora, quem está aqui conosco é o professor Fernando Rangel, de Língua Inglesa. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Gabriela. Bem-vinda você também a nos ajudar aqui nessa Semana do Acolhimento e nessas lá ao vivo. Muito interessante, um prazer ter você aqui. Olá, estudante. Olá, Daniel. Muito obrigado por sua atuação. Brazilian Sign Language, a tradução do Libra. Então, vamos lá. Eu começo sempre as aulas falando da proteção que a gente tem. Então, vamos ver. How to protect yourself. It's easy. It's not difficult. So, don't forget to wash your hands frequently. You have to wear your face mask. You have to avoid crowded places. You have to clean your notebook with alcohol spray. And don't touch your eyes, your nose, and your mouth. And there are many alternatives. Há várias alternativas para o handshake, que a gente tem que evitar, que é o aperto de mão, né? Handshake, hug, que é o abraço. Então, não é hora de abraçar. A gente vai poder abraçar bastante mais para frente. Verdade. Agora é hora de se isolar. Então, high five. Então, há vários exemplos aqui da wave, hand on heart, namastê. Vários exemplos de comunicação que a gente pode evitar para comunicar com as pessoas, evitando o contato direto. O contato direto, né? Então, tem muitas formas aqui. Eu sempre passo esse GIF aqui. Então, estamos aqui na semana, let's get started. Vamos começar na semana do acolhimento, que é uma semana muito importante, é um novo ciclo pela frente. Então, essa semana, o que é? A gente dá aquela parada, analisa, faz uma reflexão sobre o que foi feito, o que poderia ter sido melhor, né? Eu olho muito, essa aula não foi legal, então a gente vai ver os temas que não foram tão abordados, resolve as dúvidas que os estudantes têm, para dar um passo à frente. Então tem que ter sempre essa parada para a gente tomar um fôlego para dar um passo à frente. Então, estamos aqui para mais uma semana de acolhimento ao ciclo 5. Então, o tema que eu peguei da história de Malala, que é muito importante, que eu fiz uma aula, peguei do PET, que a aula chama Focus on Women's Rights. A aula foi essa, foco no direito das mulheres. Primeiro teve uma aula de foco no direito humano, aí eu fechei um recorte mais fechado, que é foco no direito das mulheres. Então, é interessante que esse tema apareceu no PET da Malala, a história de Malala, fiz uma aula sobre isso, então pegando a mesma coisa da aula para a gente resolver as questões do PET. Então, um tema que vai firmar muito esse tema de... Então, lá falando aqui, começando. I tell my story, not because it is unique, but because it is the story of many girls. Então, ela fala que eu conto a minha história não porque ela é única, mas porque é a história de muitas meninas. Então, é muito importante aqui, que a gente falou na aula, eu estou repetindo, do letramento crítico, que hoje é importante você ter ideia do letramento, que você ter o domínio daqueles textos que circulam na sociedade. Então, se comunicar bem é você passar suas ideias num diálogo e ler os textos que circulam na sociedade. Então, a ideia de letramento. Então, você tem letramento digital também, que é ter aquela facilidade de acessar um e-mail, de um blog, aquela facilidade de ler, né? Que quase que uma alfabetização digital, que a gente fala muito. Então, essa outra ideia que eu acho importante ser trabalhada aqui, é o letramento crítico. É a pessoa ler uma coisa e se colocar à frente daquilo que leu. Saber distinguir o fato e a opinião, saber distinguir uma fake news. E na história dela, principalmente, eu acho que é uma história emblemática. Uma história que fala da desigualdade, dos direitos humanos, principalmente da mulher, do acesso à educação. Então, a história dela é muito emblemática nesse ponto de estimular o letramento crítico. Você lê aquilo e se posicionar, que é muito importante, frente àquele fato, né? Passar a defender aquilo. Você vai saber uma coisa só para você criar consciência política, não é só saber uma coisa, é você saber aquilo lá, ter consciência daquilo e ter uma posição crítica.
Então o negócio é esse. Então tem outra foto, que nesse site aqui, Malala Fund, que é a organização que ela criou, né, que eles criaram, para difundir as ideias e defender as meninas. E vamos conhecer um pouco da vida de Malala Yousafzai, jovem que lutou pelo direito de meninas estudarem, devido a motivos sociais, culturais, políticos e de gênero. A biografia completa está disponível nesse site aqui que está, né? Então, eles colocaram a biografia, que eu achei interessante, as datas básicas, que é o ano que ela nasceu. Então, a gente vai começar por aqui. 19, lei de 2 em 2, 1997. I was born in Mingora, Pakistan, on July 12th, 1997. My father, Ziauddin Yousafzai, was determined to give me every opportunity a boy would have. Então, meu pai estava disposto a dar uma oportunidade, a mesma que o menino tenha, né? A mesma oportunidade de acesso ao estudo que o menino tem. Então, eu peguei uma foto do pai dela, ela pequenininha aqui, né? Aí, eu já vou pegando, em vez de pegar todos os textos, eu já vou pegando a pergunta de uma vez, que a gente já acho que fica mais fácil. Já a pergunta. Então, a pergunta é essa do PET. Qual é a origem de Malala? A origem dela e suas características particulares nos ajudam a entender a frase. My father, Ziauddin Yousafzai, was determined to give me every opportunity a boy would have. Justifique sua resposta. Como é questão aberta, não tem uma parte específica. É uma coisa geral que a gente vai discutir e vocês vão colocar com o que vocês acham. Aqui seria o seguinte, o pai dela tinha uma escola para meninas e defendia o direito das meninas terem as mesmas oportunidades. E o caso que a gente vai ver na história, que eu já vou adiantar alguma coisa, do Talibã, nessa época, que tomou o controle lá no Paquistão. Ele era muito rígido, então não podia ter televisão, não podia ouvir música, e começaram a proibir as meninas de estudar. E ela foi contra, enfrentou, né, uma postura de enfrentamento, que todo enfrentamento, ainda mais num lugar desse, traz consequências graves. Então ela foi para a televisão falar que ia estudar, desafiou, né, o poder do Talibã. Aí levou um tiro, aí ela vai para Londres, aí em Londres que ela é acolhida lá, depois vai para a Inglaterra fazer várias cirurgias, foi grave o tiro, não deixou sequela não. Aí que ela resolve criar uma organização para defender as meninas, né? Malala Fund, que tem até o site com essa biografia que a gente está lendo. Aí, com uma coisa tão interessante, tão importante no direito das mulheres, que ela ganhou em 2014 o Prêmio Nobel. Foi a mais nova pessoa a ganhar o Prêmio Nobel. Então, continuou os estudos e passa a ser uma defensora, uma mulher que faz palestras no mundo inteiro, passa a ser uma pessoa que encarnou aquela ideia da defesa dos direitos das mulheres, que precisam ser defendidas, né? Sim, com dentro dos certeza. direitos humanos, né, Gabriela? É uma coisa que, dentro do direito humano, está a mulher que é a mais necessitada também. Então, vocês colocariam essa resposta aqui, dessa história, vocês, né, cada um colocar o que quiser, eu estou falando uma reflexão, porque a resposta é aberta, cada um põe de um jeito, né? Então, aqui, 2008, ele pega por data. My father was a teacher and ran a school, a girls' school in our village. Ele era um professor e tinha uma escola, administrava uma escola em nossa cidade. I loved the school, but everything changed when the Taliban took control of our town, igual eu falei, até que o Talibã tomou o controle da cidade. The extremists banned many things. Então, os extremistas baniram muitas coisas, como ter televisão e música, não podia. And enforce harsh punishment for those who defy their orders. E impunham graves punições para quem desafiasse as suas leis, né? And they said girls could no longer go to school. As meninas não podem mais ir à escola. Então, foi que eu contei para vocês rápido. Que ela desafiou essas ordens. Então, a pergunta aqui, que outras atividades foram banidas? Atividades foram banidas que não podia ter televisão, não podia ter música, né? Cortaram isso. E as meninas não podiam ir à escola.
Por que Malala parou de estudar mesmo gostando de ir à escola? Parou porque era uma coisa que era proibido. O Talibã proibiu das mulheres estudarem lá. Além da educação, tem aquela roupa também que não é aquela que prende. A mulher que não pode, né? tampando tudo, muito rígida. Essa parte toda para a mulher nesses lugares. Então os meninos também pararam. Os meninos poderiam ir nesse caso. Meninos que não podiam. Que outra atividade foram banidas? É o que eu respondi lá, que é a televisão e música. Não podia ouvir música também, né? Aí, continuando. Determined to go to school with a firm belief in her right to an education. Determinada aí na escola, acreditando que a mulher tem, que as pessoas têm direito, que a educação é um direito. Malala stood up to the Taliban. How dare the Taliban take away my basic right to education? Como o Talibã ousa me impedir de ir na escola? She once said on Pakistan TV. Então, ela enfrentou. Enfrenta muito jovem, né? Muito jovem, muito novinha. Muito corajosa. Ela nasceu em 97, muito corajosa, exatamente. É uma mulher corajosa, que enfrentou, que ela foi para a televisão, depois ela foi em blogs. Aí quem tem esse enfrentamento, você tem as consequências, né? Teria uma consequência disso. Então, ela foi na televisão e aí tem também uma coisa interessante que está aí, que vocês podem entrar também, que eu acho, a página do Prêmio Nobel, The Nobel Prize. Então vai falando nominations, que é as indicações, sobre o Alfred Nobel, e fala muito sobre ela. Muito interessante vocês verem também nesse site, o PET faz referência a esse site, que é o site do Prêmio Nobel. Então a pessoa mais nova ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Nobel Peace Prize. O Prêmio Nobel da Paz foi ela. Então, continuando aqui as dicas, as perguntas, de acordo com o texto e essa fala, o que Malala fez ao ter seu direito de estudar violado e quais foram as consequências de seus atos? Aí que no site do Prêmio Nobel tem a palestra dela, ao receber o prêmio, o que ela fez foi desafiou. Não pode estudar, eu saí da escola, mas eu vou para a TV do Paquistão, eu vou para o blog, aí a internet ajuda muito também, que divulga, né? Então eu vou botar a boca no mundo, falar o que está acontecendo comigo. Então, as consequências foram que ela, em 2011, que está na biografia, ela ia para a casa da escola e um cara subiu no ônibus, uns mascarados. Quem é Malala? Aí descobriram que atiraram nela, dentro do ônibus, que a gente vai falar mais para frente. Por que Malala recebeu o Prêmio Nobel em 2014? Recebeu por ter dedicado essa instituição que ela criou, que é a Malala Fund, que defende palestras que eles faziam. O objetivo de vida dela foi depois disso, igual ela fala num lugar lá, eu poderia ter continuado uma vida tranquila, mas eu vou enfrentar essa luta. Que essa luta igual você falou, corajosa, né? Uhum. Eu sou corajosa e vou enfrentar essa luta. Qual o trabalho de Malala a partir de 2018? Em 2018 ela continua fazendo essas palestras no mundo inteiro. Ela foi para Londres, fez o curso em Oxford de Economia Política. Em 2020 ela se formou. Leia a fala de Malala e escreva o motivo pelo qual ela desafiou o Talibã e escolheu uma vida de luta pela garantia de seus direitos, mesmo depois do atentado que sofreu. O motivo foi que as pessoas são ideias tão importantes, são maiores que as pessoas. A pessoa abraça aquela ideia ali, então se morrer, morreu, e é mais importante que a própria vida. As pessoas defendem, passam a incorporar aquela ideia. E uma ideia muito importante essa, né? Então, continuando aqui, eu não vou detalhar parte por parte, não, porque a gente nem tem tempo de pegar, traduzir palavra por palavra, assim de analisar detalhadamente cada parte. Então, 2012, a gente lê aqui 2012, ou 20,000, 2012. Pode ter dois jeitos de ler. Mas o mais comum que a gente usa muito é 2012, 2012, 2012. I spoke out publicly on behalf of girls. Eu falei publicamente em defesa das meninas e o nosso direito de aprender. And this made me a target. Igual eu falei já, me fez um alvo, né? Então, ela seria ameaçada, porque enfrentou. Então, in October 2012,
On my way home from school, a masked gunman, mascarado, boarded my school bus and asked. Eu falei que eram dois, era um só. Mascarado entrou no boarded the bus, entrou no ônibus e me perguntou, who is Malala? Quem é Malala? He shot me on the left side of my head. E atirou no lado esquerdo de minha cabeça. I woke up. Eu acordei 10 days later in a hospital in Birmingham, England. Então ela acordou em Londres, onde fez várias cirurgias. Felizmente, graças a Deus, não houve sequela nenhuma, né? Aí é que fala também, 2014, que depois de meses de cirurgias e reabilitação, então ela teve muita cirurgia, muita reabilitação, muita dificuldade. A família foi para Londres, numa nova casa, passou a morar em Londres, aí dedicaram, aí que eu falo, podia levar uma vida calma ou pegar um objetivo de vida. Ela escolheu, eu vou lutar por esse direito das meninas. Uma história que não é minha, isso vai ser interessante. Estou falando aqui porque não é a minha história, ela fala. É a história das meninas que, né, precisam de estudar. Então, o pai dela sempre foi um aliado, inspiração para isso. Eles criaram essa instituição, essa ONG, né, essa instituição, que seria de ajudar as meninas com palestras. Aí ela recebeu, por isso, o Prêmio Nobel, em 2014. E 2018 ela estava estudando, que fala aqui, filosofia, política e economia na Universidade de Oxford, né? Então, é aqui que fala aqui. Viaja para muitas cidades, o casamento também de meninas novas demais, e a discriminação do gênero. Então, ela é a coisa que ela faz aquilo ali, um objetivo maior, o objetivo de vida dela, uma causa que ela foi lutar, que é uma causa maior que a vida, né? Então, Malala Fund is working so that their stories like mine can be heard around the world. Malala Fund está trabalhando de maneira que a história das meninas, de todas elas, como a minha, podem ser ouvidas no mundo todo. Vamos continuar aqui. Então, ela falando aqui, this award, essa premiação, né? This award is not just for me. Essa premiação não é para mim. It is for those forgotten children. É para aquelas crianças esquecidas, for those forgotten é esquecida. For those forgotten children, children plural de child, children. Para aquelas crianças esquecidas, who want education. Para aquelas crianças que querem educação. It is for those frightened children, é para aquelas crianças amedrontadas. It is for those frightened children who want peace. É para aquelas crianças amedrontadas que querem, who want peace. Poderia ser o that want peace, que querem paz. It is for those voiceless children who want change. Muito importante esse dizer aqui. Então, é para aquelas crianças sem voz, who want change. É para aquelas crianças sem voz que querem mudança. Então, eu achei interessante a expressividade dessa parte aqui. Ela se baseia muito nos adjetivos que dão a ideia-chave. Você vê, ela fala forgotten, esquecidas, forgotten children. Então, ela pega o adjetivo, que é a expressividade dela. Forgotten, esquecidas. Frightened, que é amedrontadas. Frightened children. And voiceless. Então, você tem 3 adjetivos. Frightened, forgotten, que é o primeiro. Frightened e voiceless, que é as crianças sem voz, que querem uma mudança. Então, é interessante, esse é o último slide, é interessante essa